Gente, como vocês estão? Então, hoje a gente vai conversar sobre a fé, sobre, assim, é melhor viver com fé ou sem fé. O que é fé? Fé e esperança. Tem diferença? Tem como diferenciar? Faz sentido diferenciar fé de esperança? Enfim, vamos conversar sobre isso para ver se a gente consegue sair num lugar um pouco melhor no final. Vamos tentar, vamos lá. Antes de começar, eu queria convidar vocês para conhecerem o percurso da autoescrita, tá? Tá aqui em cima. Eu fico muito feliz que a gente esteja conseguindo fazer esse percurso junto. Ele é feito de alguns vídeos aqui no canal, 6 vídeos aqui no canal e de lives todos os sábados. E lá a gente discute as questões da autoescrita e tenta entender por que a gente funciona como funciona, para tentar pensar saídas melhores para as nossas necessidades e para o que a gente está sentindo e tal. Eu tô assim muito feliz com esses encontros que estão rolando nos sábados. E acho que quem está participando, enfim, está fazendo sentido também. Então, vai lá, já botei aqui, não vou botar mais, mas vai lá olhar o percurso e, enfim, conhecer. Vamos ao vídeo. Seguinte, a vida é uma história contada por um idiota, cheia de som e de fúria e sem sentido algum, vazia de significado. Vazia de significado, essa é a questão, né? É um idiota que conta isso é Shakespeare, né? Macbeth. Eu adoro Shakespeare. Aliás, quem me fala as coisas de dicas de leitura, essas coisas assim, eu leria o Shakespeare, assim, uma das coisas. Eu acho que uma coisa legal de ler é o Shakespeare. Não é assim pra cima em geral, depende do texto, mas não é assim uma coisa assim muito otimista várias vezes, mas é muito importante porque ele pesquisa os afetos assim, sem dó, sem desconto, sabe? E alguns afetos que a gente tem muita dificuldade de reconhecer, né? Então vamos falar um pouco mais, hoje vamos falar sobre a fé, sobre essa ideia de que a gente acredita em alguma coisa que não está vendo ou não, e se isso é bom ou ruim para a gente. Eu fui criado numa família sem Deus, né? Eu vivi assim, meu pai era ateu, minha mãe não acredita em Deus também, assim, um pouquinho mais leve a relação dela com Deus, não é tão de negação como a do meu pai era, mas também ela também não acredita em Deus. Então, em casa, eu nunca tive Deus como discurso, na medida que isso é possível estando no Brasil, né? Mas, enfim. E aí é engraçado porque eu rezava escondido quando eu era criança. Eu descobri que meu pai ia morrer, meu avô morreu, enfim, e eu descobri que meu pai ia morrer. Eu tinha muito medo do meu pai morrer, então eu rezava escondido. Eles me colocavam para dormir e eu rezava escondido para que eles não vissem, para que meu pai não visse, para tentar evitar a morte do meu pai. Meu pai morreu muito tempo depois, mas o ponto é que eu rezava escondido, de tão grave que isso era. Mas aquela reza lá me dava uma esperança de que tinha alguém cuidando do meu pai, né? Assim, se o meu pai pode morrer, quem é que cuida desse troço todo, afinal? Se não é o pai que cuida, quem é que cuida do pai, né? Quem é que está encarregado do encarregado, nesse sentido? E a fé tem essa relação, assim, com a lei, né? Com a lei e com o amparo, com a lei e com o acolhimento. Essas figuras se confundem tantas vezes na nossa vida, né? A figura da lei, né? Do limite, do que pode, do que não pode, e a figura também do acolhimento, do cuidado, né? Da segurança nesse sentido. Várias vezes isso se confunde, então é importante entender. Nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, essa questão aparece assim muito forte, né? Assim, como é que a gente faz, não só no Brasil, no mundo, né? Mas no Brasil acho que de um jeito assim talvez mais dramático. Como é que a gente faz para ter fé, que é coisa que a gente pode seguir? Como é que a gente faz? Várias vezes eu me pego falando em atendimentos, assim, a gente tem que construir algum campo de esperança, né? A gente tem que achar que amanhã pode ser diferente, e não diferente pior, né? A gente tem que achar que a gente não sabe o que vai ser amanhã, a gente tem que poder achar, se dar o luxo de achar, se dar o espaço de achar que amanhã pode ser melhor do que hoje. E o que a gente faz para isso, né? Como é que a gente pode ou não pode fazer alguma coisa para isso? Mas essa esperança de que amanhã pode ter alguma reviravolta, que a gente não domina a narrativa inteira, que amanhã pode ter alguma transformação, ou daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, que nossa vida fica um pouco menos sofrida. Essa esperança é fundamental, mas não para a gente se acomodar, para a gente se mover né? Para a gente tentar fazer transformação, na minha opinião, assim, né? A gente pode ou não pode, né? E no fundo a gente não conhece a narrativa. Quem que poderia esperar que a gente estaria vivendo o que a gente está vivendo? Muito difícil, né? Muito difícil de imaginar que a gente estaria vivendo uma pandemia, e que a gente teria essa figura no nosso comando, assim, né? Esse pai, né? Esse pai, vocês estão entendendo que eu estou colocando isso com crítica, tá? Mas o Bolsonaro nessa função, muito difícil de imaginar, assim, muito difícil de entender
de dar muita raiva, né, e tudo isso que acontece, né, com tudo isso. Bom, mas, e aí a fé, né, e aí a fé de que pode ser diferente, a fé de que isso pode se transformar, a fé de que isso não vai se sustentar para sempre, a fé de que pode haver mudança. Isso é um lado da fé, né? Outro lado é essa coisa de tem alguém que cuida de mim. Tem alguém que eu não estou vendo e que dá conta disso. Tem alguém que não é um idiota que está construindo essa história. Tem alguém que está vendo um sentido. Tem alguém que está fazendo isso por alguma razão. Isso já é uma outra coisa, né? Assim, mas não é à toa que toda a história da humanidade, todas as culturas criam algum tipo de mito de origem, né? Algum tipo de explicação, algum tipo de figura que dá algum sentido para esse troço, para esse som e fúria, para essa coisa vazia de significado. Não é à toa que a gente faz isso. Não é só aqui, não é o problema do cristianismo e tal. Não é tão simples assim falar que assim é a questão que está dada aqui. A história inteira da humanidade é feita disso, né? De algum tipo de explicação, de tentativa de explicação. Quando você vê uma civilização assim, humana, uma coisa acontecendo, você vê alguma tentativa de explicação. Porque é muito difícil dar conta sem isso. Muito difícil dar conta sem isso. Muito angustiante, né? Perceber a morte, né? E não ter alguma maneira de contornar isso, de falar, não, tem algo depois, tem uma passagem que é feita, tem uma alma, tem um outro campo, seja qual seja a sua crença, muito difícil de viver sem isso. E, em certo sentido, a gente aqui no campo ocidental, assim, meio que matou Deus, né? Fez essa função de criar a ciência, assim, né? Essa ciência objetiva e tal coisa, e o dinheiro, né? Ciência e dinheiro, né? E o progresso, né? Essa coisa toda. E a gente desfez a coisa de Deus, né? Não para todo mundo, mas isso perdeu força no mundo. E isso é um problema, em certo sentido isso é um problema, isso era necessário para a gente. E a gente vive agora por quê, então? A gente vive para quê? Se não tem alguém dizendo que você tem que fazer assim, que para chegar não sei aonde, né, para chegar no paraíso tem que fazer assim, a gente vive uma vida muito mais confusa, que já está sendo apontada lá pelo Shakespeare, né? Há um tempão atrás. Mas, e é muito interessante que ele estivesse vendo isso lá atrás já, né? Mas é uma vida confusa, é uma vida de liberdade, é uma vida de liberação, porque esse mesmo pai, ele não te oprime, né? Ele não te diz que você é obrigado a viver assim, mas então, ao mesmo tempo, se não tem essa lei forte colocada, você não entende o sentido das coisas. As coisas não fazem sentido. Por que eu estou aqui, afinal? O que eu estou fazendo aqui, afinal? E aí você se vê obrigado a construir um sentido para a sua vida, a inventar um sentido para a sua vida, a elaborar um sentido para a sua vida. Isso é muito difícil de fazer. Você se vê obrigado a criar uma esperança sem ter uma recompensa futura, né? Sem ter lá que eu vou chegar. Muito difícil de fazer, muito difícil. Você se vê obrigado a atravessar a vida sem essa figura máxima de acolhimento, sem essa figura máxima de segurança e de cuidado. Muito difícil de fazer isso, né? Então, a gente meio que enfrenta esse conflito, né? Que é um conflito que não tem um lado certo, assim, a gente ganha coisas e perde coisas desses dois lados, né? Mas é importante que a gente consiga, na minha opinião, construir campos de esperança. Né? É fundamental que a gente consiga construir campos de esperança para poder produzir transformações, entende? Ao mesmo tempo, me parece importante que a fé nessa figura não inviabilize a nossa vida, né? Não segue a gente nesse sentido, né? Não, porque Deus quer assim, porque assim vai ser assim. E isso impede uma série de afetos que não são aceitos por ele, né? Isso impede também o questionamento, a mudança, a contestação dessa lei, a contestação desse caos. Então você fala, não, tem esse tanto de gente morrendo, mas Deus deve ter um plano, né? Deus deve saber o que faz. E aí a gente tem um problema, porque então faz sentido isso que a gente está vivendo, a gente aceita, a gente topa tudo. Então, isso tem pelo menos dois lados, tem muitos outros lados, né? Mas tem pelo menos dois lados. Mas eu digo assim que é fundamental que a gente consiga construir campos de esperança, para que a gente consiga produzir mudança, entende? Para que a gente consiga fazer transformação na vida. Sem esperança de que amanhã pode ser diferente de hoje, a gente não consegue. Então, essa desconstrução da fé, às vezes ela é radical demais, na minha opinião. Assim, às vezes ela corta demais. Assim, às vezes ela fala, não tem, a vida é vazia, a vida é assim e tal. Você fala, tá, mas e aí? Então a gente para tudo? A gente desiste agora? Não, é isso? É o absurdo nesse sentido? É o absurdo da existência? E não tem sentido em prazer mais. Eu me lembro da primeira análise que eu fiz, no começo, com 14 anos, eu deitei lá no divã e aí eu falei para minha analista, eu saber que a morte existe, saber que ela vai chegar no final, me faz não perceber sentido, não entender sentido em sair da cama, em levantar todos os dias. Eu não consigo entender por que eu vou levantar se no final eu vou chegar na morte.
e se em última análise se levantar e caminhar para a morte. Por que eu vou fazer isso? Eu não consigo ver por que viver se no fundo, no fim, no final, vem a morte. Está lá a morte, sempre como barreira. Eu não consigo entender por quê. E aí ela me respondeu, bom, mas você sabe que se você não levantar, não comer e tal, você morre, né, e tal. E aí eu entendi que aquilo não ia dar muito certo, essa minha primeira análise foi muito breve, acabou rápido, porque ela não conseguia entender ou enfim, contornar ou me ajudar na minha angústia ali. Mas era muito difícil para mim, foi muito difícil por muito tempo conseguir encontrar algum sentido, conseguir encontrar alguma razão para fazer as coisas se não tinha essa explicação, esse contorno, esse fechamento que é, dentro das nossas necessidades afetivas, o acolhimento, o ser amado, né? Deus te ama, Jesus te ama, então eu posso seguir. Né? Como é que faz sem isso? Como é que faz sem isso? Quem é que te ama se ninguém te ama? Entende? Você que se ama, mas você não consegue se amar porque parece muito ruim, você parece muito ruim, você parece muito fraco, né? Você parece muito incapaz de enfrentar o mundo. Enfim, pensem aí, eu queria perguntar para vocês, nesse momento aqui, assim, da gente, eu queria perguntar para vocês, inclusive, como é a relação de vocês com a fé, né? Como é que isso bate? Quem tem fé, em quê? Como é que isso funciona? Já mudou isso na vida? Eu já tive muita fé e agora não tenho, ou não tive nenhuma, agora passei a ter. É um jogo complexo, não dá para a gente simplesmente eliminar isso e seguir a vida como se nada fosse. Não é simples assim. Mas é interessante que seja complexo também, sabe? Digam aí o que vocês acham, gente. Até já.